Olá, tudo bem? Você vai assistir agora uma de nossas ministrações. Antes, queria pedir a você, dá um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, ative as notificações e assim você fica por dentro de tudo que acontece aqui na Sião. Que Jesus te abençoe, bom vídeo para você. Show. Nós vamos ler o texto de 1 João 2, do 12 ao 14. Vamos aproveitar a temática, quero falar de uma coisa específica com vocês. Nós podemos ler em voz alta? Todos nós? Eu vou dizer 1, 2, 3 e você começa. Não importando a versão, só importando que você leia alto e firme. 1 João capítulo 2, versos 12 a 14. 1, 2, 3 e já. Jovens, eu escrevo a vocês que venceram o maligno. Filhinhos, eu escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, eu escrevi a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes, em vocês habita a palavra de Deus e vocês têm vencido o maligno. Filhinhos, eu escrevo a vocês porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu escrevo a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevo a vocês porque venceram o maligno. Filhinhos, eu escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, eu escrevi a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. João tinha aqui nessa carta, segundo consta, próximo a 85 anos. João foi, segundo os historiadores do primeiro século relatam, como Joséfo, o último dos apóstolos a morrer. Ele morreu já em sua velhice, talvez como diz a tradição, o único que não morreu de maneira brutal, decapitado, enforcado, crucificado. João morreu em sua velhice, embora tenha sofrido muito na ilha de Patmos ao ser abandonado lá, e onde ele teve a revelação do Apocalipse. O texto que temos no Apocalipse hoje foi recebido também pelo apóstolo João, que era aquele que foi o mais próximo, o mais chegado de Jesus, aquele que deitava-se sobre o colo de Jesus, de tão próximo que era, e o único que permaneceu aos pés de Jesus na cruz e não o deixou na sua hora última. Esse é o escritor dessa carta, e ele está aqui de maneira muito paterna, cuidando de todas as igrejas a qual ele estava enviando essas cartas. E o termo filhinhos, que a gente viu nesse texto, aparece diversas vezes nessas 3 cartas de João. Se você perceber, se eu não me engano, são 8 vezes. Ele chama todos de filhinhos. Sabe, a minha nona, ela me chama de filho, às vezes. Entendeu? É aquele negócio assim, os avós, né, os mais velhos vão chamando a gente filho. Né? E para João, todos ali eram filhinhos. E ele chama todos aqueles que estão ali de filhinhos. E por várias vezes ele repete essa palavra filhinhos. Mas chegando nesse texto que lemos, ele migra para uma questão específica. Ele categoriza, talvez, os membros daquelas igrejas para as quais ele estava escrevendo. Ele separa-os em 3 diferentes idades espirituais, vamos dizer assim, idades de maturidade espiritual. E eu já digo por quê eu me refiro aqui a espirituais. Que são quais as 3? Filhinhos,
jovens e pais, ou como diz o texto de maneira mais precisa, filhinhos, pais e jovens. Você percebeu que o texto diz fora da ordem? O texto diz fora da ordem, ele não diz filhinhos, jovens e pais, o que seria o natural, né? Filhinhos, é que nem disse a Alice, né? Eu sou criança, aí eu vou virar pré-adolescente, aí eu vou virar adolescente, aí eu vou virar noiva. Ela me falou isso, acredita? Ai, meu coração. Aí eu vou virar noiva. Aí eu vou casar, papai. É, minha filha, você vai casar, graças a Deus. Mas o texto diz em ordem inversa ali, né? Ele inverte e já a gente vê por quê também. E eu não quero me aprofundar. Eu já preguei uma mensagem sobre esse texto, depois eu mando lá no grupo uma mensagem mais longa, mais expositiva. Mas eu quero ficar no tema dessas idades aqui. E as características dos filhinhos, conforme... Qual que é a característica de um filhinho? Né? O filhinho, ele nasceu faz pouco tempo. Ele é novo na fé, ele é novo na caminhada, ele é novo talvez quando falamos fisicamente na idade, ele está começando a vida, ele bebe leite. Olha lá o Timóteo com a mamadeira. Ele bebe leite, o TT dele é importante para ele. E é importante ele querer. Diz o apóstolo Pedro, que diz assim em 1 Pedro 2, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por meio dele vos seja dado o crescimento para a salvação. Então o filhinho berra, filhinho clama por leite, filhinho quer comer, filhinho quer leite, filhinho quer o genuíno leite materno, para que por ele vos seja dado o crescimento. Filhinho não dá paz aos pais, ele deixa todo mundo miserável em casa enquanto não faz vontade dele. Ele entende, e é o seguinte, filhinho não acha que o pai não vai dar conta. Pensa numa coisa que meus filhos não têm preocupação. Eles não têm preocupação. Pai, será que o senhor vai vender? Será que o senhor vai entregar a obra no prazo? Será que o senhor não vai levar aquela multa? Não tem preocupação. Filhinho sabe que o pai é o máximo. O pai e a mãe são o ó do borogodó. Muito velho isso, né? Esses dias me falaram que eu sou velho porque eu mando GIF. Eu achei que GIF era coisa de jovem. Vou continuar mandando. E filhinhos têm uma característica que é o seguinte: todos são filhinhos, certo? Vou perguntar uma coisa aqui. Você pensa bem e responde. Quem é filho aqui? Levanta a mão. Olha, não tem nenhum que sobrou que não é filho. Todo mundo é filho. Todo mundo é filho. Todo mundo nasceu alguma vez. E se todo mundo é filho, todo mundo tem pai e mãe. Pode ter uma história mais difícil ou menos difícil com os nossos pais e nossas mães, mas nós temos pai e mãe. Então o filhinho é o princípio da vida cristã. Aqueles que nasceram de novo da água do Espírito são filhinhos. Mas aí João prossegue e antes de falar dos pais, que é o próximo, eu já vou ir para os jovens, tá? Vou pular, falar na ordem natural. Ele vai falar para uma nova fase, a fase dos jovens. E os jovens aqui não são jovens necessariamente de idade, né? Não são pessoas que vão de 19 a 29 anos. São os jovens que diz o texto, venceram o maligno. E diz o texto, são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece. E vocês venceram o maligno, provavelmente por causa da palavra de Deus. Então o jovem se distingue do filhinho porque já tem um certo nível de independência, um certo nível de maturidade, um certo nível de avanço, um certo nível de vitória. Os jovens têm vencido o maligno, eles têm caminhado passo a passo na vida cristã deles e têm vencido o maligno. E têm vencido o maligno por uma causa, provavelmente porque a palavra de Deus habita
neles, eles permanecem neles, eles têm se agarrado à palavra de Deus e aos ensinos da palavra de Deus. Esses são os jovens, aqueles que estão maduros na palavra, de tal maneira que ela tem feito efeito. E eles têm vencido o maligno. Esses são os jovens. Eles têm crescido no fruto do Espírito, em benignidade, paciência, longanimidade, domínio próprio, amor, paz. Eles têm vencido o pecado, às vezes paulatinamente, mas vencido o pecado, lutado contra o pecado. Eles têm estado mais conscientes da sua identidade. Isso que nós cantamos aqui, a palavra de Deus habita neles de tal forma que eles estão conscientes de quem são. Eles não só berram, mas eles sabem quem são. Eles não precisam mais gritar porque sabem quem são, porque a palavra de Deus habita neles. Esses são os jovens. E os pais? Diz o texto que os pais são aqueles que conhecem o pai desde o princípio. Isso é interessante, não é? Os pais são aqueles que conhecem o pai desde o princípio. E se você perceber o texto, João afirma a mesma coisa, nas outras duas categorias, ele muda um pouco, parece que tem uma evolução entre a primeira afirmação e a segunda afirmação. Mas na afirmação dos pais, ele escreve exatamente a mesma frase. A frase do grego é exatamente a mesma. Pais, eu vos escrevo, tirando o tempo verbal. Pais, eu vos escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Pais, eu vos escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. É uma estabilidade, sabe? Pais são aqueles que a palavra de Deus permeou neles, formou o caráter deles, formou a identidade deles, e agora eles vivem numa estabilidade. Uma estabilidade emocional, uma estabilidade espiritual, uma estabilidade de saber quem são em Cristo, de saber para onde vão, de saber o seu destino, a sua origem, o seu chamado. Esses são os pais. Aqueles que conhecem o pai desde o princípio. Que mais? Quem são os pais? Se a gente fosse pregar isso positivamente, ora, pais são aqueles que têm? Pais são aqueles que têm filhos. Uma coisa básica que distingue jovens de pais é a presença nos pais de filhos. Você vê que a Bíblia não traz filhinhos, jovens, adultos e pais. Ela traz filhinhos, pais, isso se repete em outros lugares. E isso eu não estou dizendo aqui, o João, ele está chamando pessoas que não são seus filhos congênitos, não são seus filhos de sangue, de filhinhos. Portanto, essa filiação que ele está se referindo é a mesma filiação que o apóstolo Paulo fala aos coríntios. O que o apóstolo Paulo fala aos coríntios? Vocês podem até ter muitos progenitores, muitas pessoas que os ajudaram, mas vocês não têm muitos pais, porque eu pela fé os gerei, e vocês são meus filhos. O apóstolo Paulo nem casado foi, portanto filhos consanguíneos não eram, mas a filiação que se diz aqui é a filiação espiritual. E a filiação espiritual é a realidade da onde deriva a metáfora da filiação física. Deus criou a filiação física como uma metáfora daquilo que Ele queria designar na eternidade passada para nos chamar de filhos, filhos em Cristo Jesus espiritualmente. E sabe por que pais é uma coisa importante assim, também? Porque pai não é um título humano dado a Deus. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo é Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, de acordo com o Evangelho de João, desde a eternidade passada.
Portanto, a conclusão que chegamos é que pai não é um título humano que os autores bíblicos acharam para explicar uma característica de Deus. Pai e mãe, em decorrência, honra teu pai e tua mãe, é um título divino dado a homens e mulheres. Por isso que a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe. Veja, a Bíblia não diz: honra teu pai e tua mãe se ele for legal, bacana, gente boa e tudo mais. Ela diz: honra teu pai e tua mãe, porque ao honrar teu pai e tua mãe, física ou espiritual, você honra o próprio Deus, porque pai é um título divino dado aos homens. Esse é o nível da seriedade. Deus estava tão comprometido com esse mandamento, que ele anexou ao mandamento uma promessa. É o único mandamento, é o primeiro mandamento com promessa: para que te vá bem e seja próspero sobre a terra. Era um mandamento, ele não tinha necessidade de anexar uma promessa, porque é justo que nós honremos nosso pai e nossa mãe, mas Deus, porque se importa tanto com esse mandamento, anexou um benefício, anexou uma promessa, anexou um plus a mais, para que vá bem, seja próspero sobre a terra. E aí tem a ordem do texto, que sempre me chamou a atenção. Da outra vez que eu preguei, eu não tinha falado sobre isso, mas ela é curiosa. Você não acha a ordem do texto curiosa? Filhinhos, pais, jovens. Filhinhos, pais, jovens. Parece o Gênesis, né? Essa foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Essa foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Essa foi a... Não é manhã e tarde? Tarde e manhã, começa a tarde, depois termina a manhã. Como que é isso? Mas essa ordem também é uma ordem não natural. E eu fiquei me perguntando por que o Espírito Santo, ao inspirar, João decidiu essa ordem. E eu só tenho eu só arrisco, não vou dizer, não vou fechar questão sobre isso, mas eu acho o seguinte, que filhinhos, João escreve, e aí ele escreve pais, que são os responsáveis por esses filhinhos. E aí ele escreve jovens. Que são o início da próxima geração. Os filhinhos, eles estão mais próximos no texto, textualmente, dos pais, porque os pais são os pais desses filhinhos. E os jovens, às vezes são filhinhos de outros espiritualmente, mas são aqueles que agora começam, aqueles que chegaram no ponto no qual a próxima etapa é ser pais. Porque não tem na próxima etapa das Escrituras a palavra adultos. A próxima etapa da maturidade espiritual não é adultos. Vou pedir para você fazer aquele negócio. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: a próxima etapa da maturidade espiritual não é adultos, é pais. Espirituais, eu não estou dizendo que hoje aqui há 3 casais de pais físicos, mas há muitos casais, muitas pessoas, muitos pais espirituais aqui hoje. E esse texto, ele se contrapõe à cultura vigente e se contrapõe às orientações nas quais somos bombardeados muitas vezes, e se contrapõe à tendência de cada vez termos menos filhos físicos e espirituais. Ele se contrapõe, esse texto se contrapõe, porque João tinha muitos filhos. Eu ia cantar uma música aqui, mas o Senhor tem muitos filhos Ele tem, eu sou um deles, você também, louvemos ao Senhor. Quem lembra? Mas é verdade. Não é nossa, mas é verdade. Esse texto se contrapõe, as Escrituras se contrapõem. Veja, as Escrituras falam desde o princípio, em Gênesis 2, o quê? O mandato cultural, qual é? Multipliquem-se
e encham a terra. O primeiro mandamento que Deus deu aos homens, antes da queda, gente, isso é muito importante porque isso precede a queda. O mandato cultural precede a queda. Ou seja, o mundo como ele deveria ser, está no mandato cultural. Cuide do jardim, trabalhe no jardim, multiplique e encha a terra. Desde quando o mundo é mundo, e quando as coisas estavam em perfeito estado do jeito que Deus queria, Deus falou: Adão e Eva, multipliquem e encham a terra. De filhos físicos e espirituais, de imagens de Deus. E o mundo diz o que pra gente? Não, filho tanto físico quanto espiritual dá muito trabalho. A gente não pode passar o fim de ano na onde a gente quer. Não pode dormir o quanto a gente quer. A gente não pode fazer o quanto a gente quer. Eu lembro da Carol amamentando a Alice com 39,4 graus de febre. Amamentando e tremendo, assim. E saindo pus. Nossa, foi um tempo difícil. Dia 20 de março de 2021, meu aniversário, a Carol estava fazendo cirurgia do abscesso mamário. Nossa, o Covid ia entrar na nossa boca. Então o filho tem dessas coisas, ele te torna responsável. Paulo é pai espiritual. E a gente percebe que esse mandato tem sido cumprido pelos cristãos, porque por muito tempo, e a primeira geração que isso tem se tornado uma não verdade, que a gente não tem obedecido colocar várias flechas na aljava, como diz o salmista, feliz é aquele que enche a sua aljava de filhos, porque ele não será envergonhado à porta da cidade diante dos poderosos. Essa é a visão da Bíblia sobre filhos. A gente acha, não, a gente não pode ter filho porque a gente não vai dar conta da melhor faculdade, a melhor escola, o melhor plano de saúde, o melhor tênis, o melhor computador, quando a Bíblia pensa que filho é bênção para a família. E filho espiritual, portanto. Ou seja, a verdade do filho físico se aplica à verdade do filho espiritual. Vocês estão comigo aqui? E eu acho que essa nossa geração precisa ser... Nós aqui temos um chamado para sermos contraculturais, tanto em filhos físicos como espirituais. Nós temos um chamado, uma vocação divina de multipliquem e encham a terra. E mostrem... Gente, eu estou fazendo a minha 7ª usina com mais de 5.000 placas. Eu acho lindo o meu trabalho, acho legal, acho maravilhoso. Já construí algumas coisas na época de Perfileve, mas deixa eu dizer um negócio a você. A coisa mais maravilhosa que eu gerei nessa vida, as coisas, é Alice e Timóteo. Não tem comparação assim, sabe? Não tem comparação. É tipo, não tem como, é tipo bizarro tentar comparar. A coisa mais significativa, a coisa mais estupenda, a coisa mais de tirar o fôlego, que você olha e fala assim, cara, sou brabo mesmo, hein, velho? Entenderam, né? Mas, cara, olha, isso aqui é top. É Alice e o Timóteo. E depois vocês. Depois porque eu sou apaixonado pelos dois e apaixonado por vocês também, né? Mas eu falo que os filhos espirituais são a verdade da qual os filhos naturais são a metáfora. Deus fez para ser assim. E se posso, com a gentileza de vocês, considero-os como filhos. E uma coisa, queria que vocês ficassem de pé, já estou encerrando.
E uma coisa que sempre me marcou nas Escrituras, e um texto que, eu não posso afirmar esse texto assim para não afirmar o que a Bíblia não diz, mas é significativo para mim que o autor deixou dessa forma, e a Bíblia, Deus não dá ponto sem nó na Bíblia. Vocês sabem disso, né? Você lembra da história da mulher do fluxo de sangue? Quem lembra? Há quantos anos ela estava com fluxo de sangue? 12 anos. O que o fluxo de sangue causava nessa mulher? Entre outras coisas, fraqueza e infertilidade. Uma mulher com fluxo contínuo de sangue não pode ter filhos. Ela perdeu a fertilidade que ela tinha física. E aquilo significa também fertilidade espiritual por decorrência, por aplicação. E aí, vocês se lembram para onde Jesus estava caminhando quando ele foi interrompido pela mulher do fluxo de sangue? Casa de Jairo. Fazer o que na casa de Jairo? Ressuscitar uma menina chamada Talita. E quantos anos tinha a menina? 12 anos. Não é curioso? Que uma mulher que estava 12 anos com um fluxo de sangue, estava infértil por causa disso, interrompe Jesus, enquanto ele está indo ressuscitar uma menina de 12 anos da próxima geração. Isso se repete todas as vezes que essa história se repete nas Escrituras. E eu tenho para mim que foi assim porque Deus não dá ponto sem nó, porque Deus só vai levantar a próxima geração, ressuscitar a próxima geração, quando Ele curar a fertilidade da geração presente. Quando Ele tirar a infertilidade, quando Ele tirar o fluxo de sangue, quando Ele tirar aquilo que faz a força esvair da próxima geração, da geração presente. E deixa eu dizer, na aplicação que eu estou fazendo aqui, a geração presente são nós, são vocês, somos nós. Entendeu? Deus quer tocar você aqui hoje. Deus quer, por meio de você, gerar seus próprios filhos, porque os filhos são herança do Senhor. Os filhos são do Senhor. Por isso que nós os consagramos a Ele nos primeiros dias de vida, porque eles são do Senhor. Então Deus quer levantar aqui hoje, meus irmãos, uma geração de pais. Nós somos talvez jovens, talvez você já seja pai na fé de alguns, mas talvez você seja jovem, talvez nós tenhamos sido jovens e já está na hora. E é bom ser jovem, tem hora para ser filhinho, tem hora para ser jovem, mas eu entendo, profeticamente poderia dizer, que é a hora de sermos pais. Deus deu mais um bebê para o vetor, e está enchendo de vetor de bebê, está chegando outros aí, vou falar para vocês, hein? Cheio. Olá, tudo bem? Você vai assistir agora uma de nossas ministrações. Antes, queria pedir a você, dá um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, ative as notificações e assim você fica por dentro de tudo que acontece aqui na Sião. Jesus te abençoe, bom vídeo para você. Amém. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Espero que esse vídeo tenha abençoado sua vida e, se possível, compartilhe ele com o máximo possível de pessoas. Jesus te abençoe.